Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu me inscrevi para tratar do mesmo assunto que o vereador Paulo Pinheiro tratou nesse momento, em função do decreto publicado pelo prefeito Crivella, decreto número 46.314, de 2 de agosto de 2019. É um decreto que estabelece, suplementa a lei federal que institui o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Bom, mais uma vez, o poder público da nossa cidade responde de maneira atabalhoada, inconsequente, inconsistente a uma demanda justa da população. Existe um déficit enorme na nossa cidade de atenção à população em situação de rua, de atenção a pessoas que estão em situação de rua com transtornos mentais ou uso abusivo de drogas. É evidente que a sociedade precisa de uma resposta. Só que a resposta do prefeito Crivella, com esse decreto, ela vai na mesma direção da lei aprovada apresentada pelo então deputado Osmar Terra e aprovada agora recentemente a lei 13.840 de 5 de julho de 2019. E tanto a lei federal aprovada pelo ministro Osmar Terra como esse decreto que suplementa essa lei federal vão na contramão do que tem sido feito com mais êxito, com mais sucesso no Brasil e em outros países do mundo. A internação compulsória ou voluntária de pessoas que fazem abuso de drogas é a pior maneira de tratar pessoas que fazem abuso de drogas. A internação, estudos indicam, fracassa em quase 70% das vezes. Isso não é à toa, isso tem uma razão. A internação, ela é inadequada porque ela retira o sujeito do seu contexto social afetivo que leva ao uso problemático de drogas, interna a pessoa no local, que quando é bem estruturado, é uma espécie de mini paraíso, com natureza, com silêncio, com pessoas acolhedoras, simpáticas, conseguem, por um determinado momento, conquistar a abstinência daquela pessoa que faz uso problemático de drogas. Só que aí acaba a internação, a pessoa volta para o seu contexto social, para o seu contexto afetivo, reencontra com o patrão, com a tormenta, reencontra com seus parentes, que criam problemas com a vizinhança, e aí ele volta a abusar do uso de drogas. É por isso que, desde a reforma psiquiátrica de 2001, a gente busca estabelecer no Brasil uma rede de atenção psicossocial que atenda aos usuários de drogas nas unidades de saúde que fazem o tratamento dentro do contexto social e afetivo do usuário. Os CAPs-AD, os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas, surgiram com esse objetivo, junto com outros equipamentos, como os consultórios na rua, como as casas de acolhida, toda uma estrutura que foi prevista e que nunca foi completamente estruturada. Hoje, no Rio de Janeiro, eu já repeti isso aqui inúmeras vezes, nós precisaríamos ter no mínimo 32 CAPs-AD funcionando na cidade. O município hoje tem 6 CAPs-AD. E a União tem um e o Estado tem outro, totalizando 8 CAPs-AD, onde deveria ter no mínimo 32 CAPs-AD. Então, se o prefeito Marcelo Crivella, ele estiver realmente preocupado em cuidar das pessoas, que estão abusando de drogas em situação de rua, não,
o que ele precisa fazer é seguir o caminho da reforma psiquiátrica, porque é o que há de melhor no mundo para atender pessoas que fazem uso de drogas, e estabelecer a rede de atenção psicossocial, e não vir com demagogia total, né? Porque o prefeito não, ele diz que tem 15 mil pessoas que precisam ser internadas. Não vai internar. Onde tem lugar para internar 15 mil pessoas? Não tem lugar para internar. Então ele faz um decreto que, no final das contas, e eu não sei se isso tem a ver com a entrada do Rodrigo Bethlen na atual administração, porque lembra o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na gestão do Eduardo Paes, quando o Rodrigo Bethlen, né, estabeleceu a política de internação compulsória para fazer uma espécie de higienização das ruas para preparar a cidade para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. É até engraçado que naquela época a imprensa falava o tempo todo que existia uma epidemia de crack na nossa cidade, né? E logo depois que passou a Copa do Mundo e as Olimpíadas, a imprensa parou de falar nessa epidemia de crack. O Osmar Terra voltou agora a falar em epidemia de crack. Aí a Fiocruz publicou um relatório dizendo que não há epidemia, ele mandou esconder o relatório da Fiocruz, né? Ou seja, há dois interesses fundamentais nessa política da internação compulsória de usuários de drogas. Por um lado, há o interesse da indústria da internação. A indústria da internação foi prejudicada com a reforma psiquiátrica de 2001, porque tirou pacientes do sistema de psiquiátrico, manicomial, né? E essas pessoas, essa indústria da internação, quer os usuários de drogas para substituir os pacientes que ele tinha antes da reforma psiquiátrica. E hoje surgiu uma nova indústria da internação, que são as comunidades terapêuticas, né, que precisam, né, receber, né, pacientes enviados pelos municípios, pelos governos, para também atender a sua necessidade de crescimento, de enriquecimento. E existe um outro interesse, que é o interesse daqueles reacionários de plantão que acham que os problemas, né, sociais se resolvem com penitenciária e manicômio. Não é nada mais antigo, aliás, e ultrapassado do que achar que nós vamos resolver os problemas sociais com penitenciária e manicômio. Se penitenciária resolvesse algum problema, o país mais pacífico do mundo tinha que ser os Estados Unidos, o segundo mais pacífico a Rússia, o terceiro mais pacífico o Brasil. E nem a Rússia, e nem os Estados Unidos é campeã, nem a Rússia é vice-campeã, e nem o Brasil está em terceiro lugar em termos de paz social. São os países que mais prendem no mundo, que mais prendem tanto em números proporcionais como em números absolutos, né? Então, a penitenciária e o manicômio não são solução para nenhum dos problemas sociais. Ao contrário, a penitenciária funciona como, né, uma universidade do crime, e o manicômio, historicamente, funcionou como um depósito de indesejáveis, né? O lugar onde as famílias, as santas famílias, enviam os seus doentes, né, para não atormentar o seu dia a dia, né? E tanto o manicômio como a penitenciária precisam ser substituídos por políticas que realmente, né, sejam capazes de recuperar as pessoas.